Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, tem 40 horas. E é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado ele acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo, que tem todo o conteúdo dos slides e está incrível. Bora para aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de Patologia Forense e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre pessoas desaparecidas. O caso de pessoas desaparecidas, vejam bem, é um problema coletivo, tá? Ele gera uma ambiguidade e desgasta a saúde física e mental dos familiares que buscam por entes desaparecidos. Okay? Então, hoje ele é considerado um problema de saúde pública, tá? Então, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em 2021, divulgado lá no mês de julho, o número de pessoas desaparecidas no Brasil supera a 62 mil, tá? E em São Paulo, que é o estado que mais tem taxa de desaparecimento, a gente teve uma redução significativa de 15% desses valores, mas um número superior a 18 mil pessoas ainda é muito preocupante, tá? Então vejam só, para além do dado, os familiares eles sofrem com essa condição e isso demanda necessidades específicas durante o processo de busca por aquela pessoa. Tá? E isso foi revelado no relatório chamado Ainda, essa é a palavra que mais dói, tá? Esse é o nome do relatório que foi publicado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, também lançado em julho de 2021. Vejam só. A melhor forma de encontrar pessoas desaparecidas é fazer a publicação do seu DNA, tá? Quando a gente tem o desaparecimento de crianças, e já faz muitos anos que essa criança está desaparecida, não se sabe se está morta, se está viva, se foi sequestrada, a gente tem um programa que faz a estimativa de imagem de acordo com a idade, mas a melhor forma mesmo é ter o DNA coletado. Tá? Porque era comum muitas pessoas desaparecerem no passado por simplesmente ir embora com outras pessoas, tá? Então, essa pessoa crescia sem muitas lembranças da sua família. Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem um banco de perfil genético, onde se você tem uma pessoa desaparecida na sua família, você consegue ir até a Polícia Federal e entregar o seu DNA para ter disponível dentro do banco de dados e assim que uma pessoa desaparecida for encontrada, o DNA dela vai ser comparada e assim a gente vai ter informações que batem especificamente, tá? Então, a gente tem duas amostras de DNA que são boas para a gente coletar. A única exceção em relação às amostras de DNA é a análise de pessoa desaparecida, mas que ela está viva, tá? Quando a pessoa está viva, a gente ainda consegue fazer essa análise com um exame de sangue, ok? Então, a gente não precisa de uma coleta de suave nasal, de suave bucal, porque aí não precisa dessa especificidade maior, tá? A gente consegue também coletar o DNA dessas pessoas e fazer a sua amplificação por PCR, né? E aí, a sequência de DNA que diferem, ela vai ser excluída e as sequências de DNA que são idênticas, elas vão para dentro da análise estatística desse laudo, ok? Então, vejam só, na análise genética, a gente vai incluir nos autossômicos o cromossomo sexual, tá? Que é o cromossomo X e Y, dentro do genoma nuclear, bem como também no genoma mitocondrial, tá? A gente tem o DNA nuclear e o DNA
mitocondrial. Então, a gente consegue utilizar os alelos dos dois, certo? E aí, para análise estatística, a gente vai sustentar ela por teorias e por pesquisa empírica de genética populacional. Eu vou conversar com vocês também sobre genética populacional para a gente conseguir entender isso melhor, como ela funciona, tá? Quais são as principais fontes de DNA? Principalmente sangue, cabelo, saliva, sêmen e assim por diante. Mas sangue, cabelo, saliva e sêmen são as amostras que mais possuem DNA disponível para a gente coletar, tá? As amostras de restos mortais, elas são consideradas um pouco problemáticas, porque a maior parte da decomposição cadavérica quando acontece, o DNA ele vai fragmentando, tá? E DNA fragmentado dificulta a análise e a amplificação desse DNA. Quando o corpo está em decomposição, quando a gente só tem resto mortal, quando a gente tem osso disponível, se tiver músculo, melhor ainda, a gente consegue fazer uma amplificação de microRNA. E isso são estudos recentes, tá? Então, estudos antigos vocês não vão achar essa informação. Mas os microRNAs, eles são mais estáveis do que o próprio DNA e também são mais estáveis do que as proteínas, tá? Então, quando o corpo está em decomposição, ajuda bastante a gente amplificar esses microRNAs, tá? Então, a gente vai ter uma decomposição de DNA por conta da diagênese nesses corpos em decomposição. E a esqueletização, dependendo do ambiente que a pessoa faleceu, dependendo da temperatura do ambiente, da umidade relativa do ar, essa esqueletização pode acontecer em questão de dias, tá? Então aqui a gente vai ter fragmento de DNA. Esse DNA ele pode ser fragmentado e quimicamente modificado, que a gente chama isso de DNA low template. Tá? Então, quando o DNA ele vem de um cadáver já decomposto, a gente pega só o fragmento e tenta amplificar ele ao máximo, porque ele tem essa modificação por conta da decomposição, mas ele também tem modificação química, porque provavelmente esse esqueleto ele estava ao ar livre, ele entrou em contato com outras bactérias, a DNase pode ter rompido esse DNA, então esse DNA modificado a gente chama de DNA low template, ok? Vejam só, a quantidade de DNA recuperado vai variar de acordo com a fonte, tá? Então, vejam só. Na amostra de sêmen, a gente tem uma quantidade superior a 150.000 nanogramas, tá? No sangue, a gente tem uma variação aí de 20.000 nanogramas. Nos cabelos, né? Lembrando que não é no fio do cabelo, é na raiz do cabelo. A gente tem uma variação aí de 750 nanogramas. E em questão de ossos, principalmente osso de crânio, a gente tem uma variação de 3 a 10 nanogramas. Então, essas amostras que têm poucas quantidades, a gente precisa amplificar ao máximo no PCR, tá? Algumas amostras de sêmen, elas secam em tecidos à base de algodão e elas ficam preservadas por algumas décadas, tá? Então aqui ele pode ser posteriormente uma excelente fonte de DNA, porque às vezes você tem sêmen disponível em roupa, em tecido de algodão, ele seca e ele fica penetrado no tecido. Então a gente pode coletar esse tecido e fazer a separação do DNA nesse tecido também. Então ele pode durar mais tempo e a gente consegue ter uma análise de DNA também, mesmo sendo um caso mais antigo, tá? E aí vejam só. Para a gente caracterizar esse DNA que está sendo amplificado, a gente precisa fazer alguns estudos baseados principalmente nos estudos de Alec Jeffrey, tá? São estudos antigos. E aí esse DNA ele vai ser amplificado e separado através de enzimas para se transformarem em fragmentos. E aí esse fragmento a gente consegue fazer a comparação entre alelos de um indivíduo e alelos de outro indivíduo. Então, quando a gente faz essa separação, a gente consegue separar esses alelos e comparar o indivíduo 1
do indivíduo 2, tá? E assim comparar esses alelos disponíveis aqui nessa localização. Porque quando a gente separa a disposição desses alelos, a gente consegue imprimir como se fosse uma impressão digital desse DNA. Então, a gente consegue separar o indivíduo 1 do indivíduo 2 e fazer uma análise visual, tá? Como tá aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue fazer essa análise visual. Então, nem precisa de um microscópio para fazer essa análise. Ela sai impressa no gel de agarose, ok? Então, fica mais fácil a gente caracterizar. Caracterizando o DNA, a gente consegue ter certeza de que a gente tem uma amostra boa para a gente conseguir trabalhar e a gente vai conseguir obter as informações que a gente precisa, tá? Então, vejam só. Quando a gente faz essa caracterização ainda de DNA, a gente vai separar esse DNA em microsatélites. Esses microsatélites, eles serão transformados em STRs, tá? Vocês provavelmente, se vocês acompanham as aulas aqui da instituição, vocês já devem ter visto as aulas de genética e já devem ter ouvido falar sobre STR, tá? Os STR, que nós chamamos de Short Tandem Repeat, eles são micro-DNAs que podem conversar e ser visualmente aferidas em eletroforese capilar, e ele também tem uma sensibilidade específica para amplificação simultânea, tá? Então a gente consegue comparar as repetições desse STR e conseguir separar os indivíduos, ok? Então, os STRs, eles são apoiados nas análises de amelogenina. Aqui a gente tem um gene localizado no cromossomo sexual. E aí a gente vai ter o alelo X e o alelo Y. Lembrando sempre lá na genética que o par sexual é sempre aquele último parzinho. Pode ser XX, pode ser XY, certo? Então, no alelo X, a gente tem 6 pares de base. E essa informação é importante guardar ela aí para você, tá? O indivíduo feminino, ele mostra uma única banda, enquanto o masculino, ele mostra 2 bandas, certo? Assim, a gente consegue igualar o produto de cromossomo X e cromossomo Y. Então, a gente consegue diferenciar o sexo dessa pessoa, obviamente pela presença do X e do Y, e a gente consegue separar esse STR e fazer a comparação com a amostra de referência, que pode ser do pai ou pode ser da mãe, tá? Lembrando que na ausência do pai ou na ausência da mãe, a gente também consegue alguma repetição específica com o avô ou avó, certo? Se for menina, é preferível comparar com a avó, se for menino, é preferível comparar com o avô. E aqui a gente tem os CODs, tá? Os CODs vai ser o nosso sistema de índice de DNA combinado. Então, ele é o conjunto comum de marcadores de STR. E aí, quando a gente finaliza esse tipo de exame, a gente consegue apoiar os tipos de CODs e fazer a definição deles em cada um dos seus alelos, tá? Que no caso aqui a gente tem 12 alelos específicos. E aqui a gente consegue também definir nos outros alelos e a gente também vai ter a definição no par sexual, que vai ser no alelo X e no alelo Y, tá? Então ele nos vai dar uma lista de CODs desse conjunto comum de marcadores de STR. E aí esse marcador de STR vai ter que ser comparado com a amostra de referência, tá? Para isso, a gente precisa fazer análise também de parentesco. Lembrando que, quando a gente tem uma pessoa desaparecida, a gente precisa da amostra de referência. Então, vai ser um familiar dessa pessoa desaparecida a entregar essa amostra de referência. Essa amostra de referência, ela não pode ser a única utilizada. A gente tem que ter uma amostra de referência, a gente tem que ter controle negativo, um controle positivo e a gente tem que ter o estudo de metapopulação. O estudo de metapopulação vai ser baseado no ambiente que essa família foi criada, ok? Então, as pessoas daquele bairro, as pessoas daquela cidade, então a gente precisa desse estudo de metapopulação para conseguir separar as características, tá?
Na análise de parentesco, a gente tem uma comparação com as sequências de DNA amplificado de parentes próximos, tá? Então, esses parentes próximos é preferível pai e mãe, tá? E também é preferível avô e avó. Pode ser utilizado irmãos, pode ser utilizado também primos, tá bom? Mas não é muito recomendável a utilização de tios e tias, tá? Porque a gente tem ali uma mistura muito abrangente, certo? Então a gente evita um pouquinho fazer essa utilização, a menos que seja a única opção, tá? De amostra. Então vejam só, esse tipo de análise de parentesco, ele é um procedimento rotineiro e é bem comum na prática clínica dos hospitais por aí, porque se faz muito teste de paternidade e teste de maternidade. Teste de paternidade todo mundo já sabe os motivos, mas teste de maternidade também se faz, tá? Principalmente quando existe possível troca de criança em berçário. Troca de criança, sequestro de criança em escolas. Então, a gente precisa fazer testes de maternidade nas crianças encontradas para a gente ter certeza que a gente está entregando a criança certa, para a mãe certa, e elucidar também casos de troca de bebês no berçário, sequestro de bebês em berçários dentro de hospital, porque a gente sabe que isso acontece, ok? Então, a criança ela vai receber um alelo de cada um dos pais, né? Então, vai ser 50%... Opa, eu andei uma errada aqui. Vamos lá. Então, vai ser 50% pai e 50% mãe, certo? Então, vamos voltar aqui. A gente vai observar quais são os alelos compartilhados e quais são os alelos não compartilhados, porque todo mundo tem a sua característica única. Então, você tem formação de alelos que são só seu, não vem de pai e também não vem de mãe. Então, você tem um conjunto de alelos que são as suas características, e as suas características serão passadas para os seus filhos, caso vocês tenham. Tá? E aqui a maior dificuldade em relação a ela é a ausência de uma amostra. Essa ausência de amostra ela pode ser a referência de um trio, tá? Então, às vezes a gente tem uma mãe e duas possibilidades de pai, tá? No caso de troca de crianças, a gente tem o pai, pode ter possibilidade de mais de uma mãe, então a gente precisa comparar entre as famílias. Então tem um casal e um outro casal com esse perigo de ter trocado a criança na maternidade. Então vai fazer o exame dos 4 adultos para a gente poder comparar com as 2 crianças envolvidas, ok? Essas são as principais dificuldades nesse caso. E aí a gente vai adicionar os perfis de outros parentes de primeiro grau para a gente aumentar a confiabilidade desse exame, tá? Quando a gente não tem muita informação, a gente adiciona parentes de primeiro grau. Então, por exemplo, um teste de paternidade onde o pai já é falecido, a gente pode ter amostras pós-mortem desse pai, a gente pode incluir a amostra do avô e a gente pode incluir a amostra de um tio, a amostra de um primo, todos do sexo masculino, se a criança ou o adulto for do sexo masculino, tá? Mas aí a gente consegue ter uma confiabilidade daquela amostra que já estava fragmentada, tá? Essa amostra fragmentada do possível pai que já faleceu, ele pode ser confirmada com as amostras dos parentes de primeiro grau. Lembrando que é indicado adicionar os parentes de primeiro grau? Mas na rotina clínica isso não acontece, tá? Na rotina clínica não se adiciona, porque geralmente a gente tem pais vivos, né? Às vezes a gente tem um teste de paternidade com 2 ou 3 possibilidades de pai, então a gente tem amostras de indivíduo vivo, então não tem por que fazer mais de uma repetição de STR para fazer um teste de paternidade simples, ok?
E aí a gente vai usar alguns marcadores de linhagem. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer essa análise de DNA e a gente precisa ter também da metapopulação. Então a gente vai definir marcadores de linhagem usando o cromossomo X e o cromossomo Y. E aí a gente vai ter uma referência de utilização daquela região, tá? E geralmente esses marcadores de linhagem, eles ficam disponíveis no Ministério da Saúde, certo? Para a gente fazer análise de YSTR, a gente vai gerar um exame específico do sexo masculino, tá? A gente pode utilizar esse exame para casos de estupro e agressão sexual e também fazer a investigação de possível paternidade, certo? Então, criança do sexo masculino, quando a gente tem a ausência da amostra do pai, a gente usa outros parentes da linhagem paterna, tá? Então, aqui a gente também consegue elucidar, inclusive, a investigação de pessoas desaparecidas, se for menino, tá? Então, a gente consegue as amostras dos parentes de primeiro grau, sempre com a prioridade de receber amostras do sexo masculino. Senão a gente não consegue fazer análise do YSTR em específico, tá? Já aqui na análise complementar, a gente tem uma análise de STR autossoma do cromossomo Y, tá? Então, a gente tem valores mais altos, onde a gente tem uma chance média de exclusão e a localização dessas regiões, onde a recombinação a gente tem a presença do cromossomo X e Y que não ocorre, tá? Então, em algumas regiões não existe a recombinação dos alelos do X e os alelos do Y. Então, a gente tem mais chances de taxa de exclusão. Isso aumenta a confiabilidade do processo, tá? A recombinação entre o cromossomo X, ele faz a recombinação da mesma forma que os autossomos. E aqui a gente consegue fazer no cromossomo X a investigação de maternidade e também de paternidade, tá? Porque a gente acaba, dentro do cromossomo X, tendo um pouco de fragmento paterno, tá? Justamente por conta do processo de fecundação que acontece naqueles 7 primeiros dias, onde a gente tem a fundação entre as amostras do pai e a amostra da mãe, a gente acaba tendo uma difusão entre o cromossomo X, tá? E aí a gente pode fazer investigação tanto de maternidade quanto de paternidade no cromossomo X. Lembrando que se fosse só paternidade, não tem por que ter o trabalho de fazer no cromossomo X. A gente faz no cromossomo Y, que fica mais fácil, ok? E aí, no teste de paternidade, a gente pode elucidar alguns casos de estupro ou de incesto que vão autorizar um possível aborto, tá? E a gente tem também o teste de paternidade fetal se a criança não for do sexo masculino, né? Se ela for do sexo feminino, a gente consegue fazer o teste fetal da maternidade. Por exemplo, quando a gente tem uma suspeita sobre a paternidade de um filho, entre pai e filho, a gente vai usar algumas amostras ali que não são de uso rotineiro, tá? Então, a gente vai oferecer utilidade nos esforços para reunir famílias separadas. Isso acontece basicamente, geralmente, com pessoas adultas. Pessoas que são adultas e nunca conheceu o pai ou nunca conheceu a mãe e tem o interesse de saber. E aí, nas investigações, numa possível possibilidade, a gente pede o exame para poder fazer a confirmação, tá? O XSTR, ele é expressamente utilizado no caso de crianças desaparecidas, tá? Porque criança é um processo muito mais delicado, tá? Porque quanto mais tempo passa, mais diminui a chance de encontrar essa criança. Lembrando que na legislação brasileira, você não precisa esperar 24 horas para denunciar o desaparecimento de uma criança. Deu falta da criança, nos primeiros 10 minutos não encontrou, você já tem o direito de ir na delegacia e denunciar um desaparecimento infantil e eles são obrigados a iniciar as buscas imediatamente, tá? Porque estatisticamente,
Quanto mais o tempo passa, menor é a chance de encontrar essa criança. Então, para as crianças, não é obrigado esperar 24 horas. Só é obrigado a esperar 24 horas quando são indivíduos adultos, ok? Guarda essa informação. Vejam só, na análise de XSTR, de restos mortais do corpo de uma possível criança desaparecida, a gente utilizou a amostra da meia-irmã paterna, tá? Que é o SMP, a mãe e o perfil reconstruído do suposto pai, tá? Então, o pai já falecido, a gente fez uma reconstituição com a pouca unidade de amostra, fez uma amplificação e uma reconstituição para chegar próximo a uma análise mais fiel, tá? Então, realizou a caracterização dos alelos, tá? Utilizou ali a amostra da mãe, a amostra da meia-irmã paterna, a reconstituição do pai, e olha o que a gente tem aqui, ó, de resultado. Alelo 11 igual da meia-irmã e do pai, e o alelo 12, que está próximo aos alelos da mãe, tá? Como possivelmente esses restos mortais já estavam em decomposição, provavelmente não foi possível coletar informações na mitocôndria para a gente ter o valor exato do DNA mitocondrial que chega mais próximo da mãe, ok? Então, com o 11 e o 12 aqui identificados, a gente pode confirmar que essa criança é de fato o filho desaparecido dessa mãe que está viva e desse pai que já faleceu, ok? A análise de DNA mitocondrial, a gente vai ter uma seção idêntica de indivíduos da mesma linhagem paterna. Relembrando lá na aula de genética, a gente sabe que durante a fecundação, os espermatozoides liberam todas as mitocôndrias para fora, porque a mitocôndria é a usina energética da célula. Então, ele libera para fora porque ele está concentrado no flagelo do espermatozoide, tá? Então, onde está ali o DNA concentrado, na região nuclear, a gente não tem presença de mitocôndria no espermatozoide. Mas, ao entrar em contato com o óvulo feminino, ele realiza a fecundação sem o uso de mitocôndria, porque ele já liberou lá no flagelo. Então, a usina energética principal desse óvulo vai ser apenas as mitocôndrias que são pertencentes à célula da mãe, tá? Então, as suas mitocôndrias, elas vêm exclusivamente da herança materna, tá? Então, aqui a gente consegue um indivíduo de mesma linhagem materna. Então, a gente tem cerca de 1000 mitocôndrias presentes na maioria das células, 2 ou 3 ordens de magnitude a mais do que em sequências nucleares. Então, ele tem um volume de DNA muito maior do que o próprio núcleo. E, como ele pode ser mais estável, pode ser que ele dure bastante tempo em uma pessoa falecida, tá? Quando recuperado mais facilmente, em alguns espécimes forenses, a gente tem um tecido muito degradado, mas a gente consegue coletar material de mitocôndria, tá? Se não for possível material de mitocôndria, a gente coleta o nuclear também sem problemas. Então, a gente tem uma análise poderosa para identificar indivíduos, tá? Como um suplemento da análise de DNA nuclear. E quando a análise de DNA nuclear não for possível. Então, se a gente não tem DNA nuclear, a gente pode utilizar o mitocondrial tranquilamente, tá? Então, vejam só. Junto com a análise de STR, a gente faz também a análise do SNP, tá? O SNP, ele é um polimorfismo de nucleotídeo único. Vejam só aqui na imagem que ele está próximo, tá? Do alelo do STR identificado. Essa frequência de SNP, desse polimorfismo, ele é uma frequência que varia em diferentes populações, tá? Então, vejam só a importância aqui da metapopulação. Ele pode ficar presente
em amostras degradadas e ser coletada facilmente. Isso é ótimo pra gente quando a gente está lidando com material em decomposição, tá? E ele visa investigar origem ética e características físicas, tá? Porque justamente o SNP, ele promove essas características únicas que você tem. Então, geralmente está relacionado a alguma característica que só você tem, às vezes está selecionado alguma deficiência também, cores de olhos diferentes. Então, tudo isso a gente consegue caracterizar com o SNP, tá? E vejam que ele fica bem próximo dos alelos marcados do STR, tá? Então, aqui a gente tem na pessoa 1 aqui um T, uma tinina, aqui a gente tem uma guanina, aqui a gente também tem uma guanina, porém a gente tem 7 repetições de STR. Então, ela nunca vai ser igual de pessoa para pessoa, muito menos a sua posição, certo? E o SNP ele é extremamente importante para a gente estudar ancestralidade, tanto na pessoa desaparecida, quanto para estudar uma população em específico, tá? Porque é importante a gente estimar a ancestralidade geográfica e características físicas, saber qual é a característica física frequente em determinada população. Então, se aquela população específica, ela tem ali um gene majoritariamente índio, majoritariamente indígena, a gente vai ter uma população com a pele um pouco mais escura, o cabelo mais liso. Então, a gente consegue estimar as características físicas específicas de uma população, tá? E aí, a frequência de gene, ela vai variar, justamente porque aqui no Brasil isso é muito difícil porque a gente é uma população muito mista, tá? Então a gente tem mistura com vários povos de vários países, né? Predominantemente europeu, que veio de Portugal, mas a gente tem mistura com outras populações também. Por isso a gente precisa investigar os polimorfismos privados, tá? Quando a gente consegue definir de uma família específica, a gente diferencia de uma outra família. E aí a gente utiliza o SNP para ser o marcador oficial da ancestralidade, tá? E a gente consegue também identificar no SNP a pigmentação de melanina. Então, a gente tendo essa taxa de pigmentação de melanina, a gente consegue identificar cor de cabelo e a cor da íris dos olhos também. Identificar também um pouco do tom da pele dessa população, certo? E quando a gente atribui a ancestralidade somente à cor, a gente vai ter uma atribuição, uma resolução limitada. Vejamos que o Brasil, ele tem muita mistura, então essa atribuição ela vai se tornar contraditória, porque a gente tem no Brasil facilmente casamento interracial, onde dessa família podem surgir um filho branco, um filho negro, e isso no nosso contexto completamente normal. Mas em outros contextos, no contexto europeu, no contexto norte-americano, isso não é comum, tá? Por isso que lá estimar a ancestralidade por cor fica fácil, mas na América Latina não fica, tá? Então por isso a gente precisa de estudos de metapopulação para a gente não limitar essa estimativa. A gente tem uma campanha de coleta de DNA de pessoas desaparecidas, tá? Que foi uma campanha realizada pela Polícia Federal, onde houve uma iniciativa para a gente possibilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio dos exames genéticos, tá? Então, criou-se o Banco de Perfil Genético, desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil, tá? E aí, eles iniciaram essa campanha. É interessante para a gente saber, e é interessante também para caso você tenha um familiar desaparecido ou você conhece alguém que tenha, a gente difundir essa informação. Vejam só, quem precisa doar esse DNA? Pai, mãe, filhos, irmãos e pessoa com quem a vítima desaparecida teve filhos, tá? Então, se você tem desaparecimento ali do seu cônjuge, você também precisa fazer a doação, tá? Se você teve filho com esse cônjuge, essas crianças precisam também fazer a doação, porque a gente consegue ter uma comparação de parentesco ali, tá? Levando em conta que quando lançamos essa campanha, já tinha no Brasil 80 mil pessoas desaparecidas por ano, tá? Então,
Esse banco de perfil genético, ele possui amostras de 3.000 familiares até então. Por isso, iniciou-se a campanha nacional para aumentar esse volume de amostras, porque quanto maior for o volume de amostra, mais fácil vai ser para fazer essa identificação, tá? Então, essa campanha aconteceu de 14 a 18 de julho, mas eles sempre abrem essa campanha, então precisa ficar ligado aí nas redes sociais da Polícia Federal. E a gente tem aqui também o site para a gente ter mais informações e um e-mail para tirar dúvidas, tá? Essa campanha ela foi patrocinada pelo Ministério da Justiça, tá? E se você tiver também objetos pessoais da pessoa desaparecida, se tiver mancha de sangue, mancha de sêmen, também é interessante levar para a gente fazer essa análise, tá? Então, ela é esse banco de perfil genético é bem bacana, tá? Vejam só essa notícia. Depois de quase 30 anos de desaparecimento, o morador de rua, ele reencontrou a família, tá? Com a ajuda desse projeto. Então, eles conseguiram localizar a família e comparar o DNA que bateu com esse DNA de um morador de rua, que neste caso, nessa notícia, nem ele sabia em que momento, ele não lembrava mais em que momento ele se distanciou da família e desapareceu. E acabou se tornando morador de rua, e a família acolheu ele e hoje eles vivem super bem, tá bom? Então vejam só como é útil essa informação pra gente e a gente tem que aprender a lidar mais com essa situação. A gente tem uma ampla gama de ações da patologia forense para ajudar a elucidar esses casos. E a gente vai continuar um pouquinho mais também desse assunto na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês com todo prazer. A gente se vê na próxima aula.